Muito boa noite a todos os que estão aqui presentes, aos internautas também que estão nos assistindo e aos espíritos também que governam os trabalhos da casa, que nos auxiliam, que nos amparam, e a todos os irmãos também que às vezes podem estar na sombra, né? Normalmente temos muitos irmãos na sombra, que possam encontrar a luz nessa casa, a luz do Cristo, que é a única salvação que nós temos, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que por algumas vezes é indigesto, né? A morte, porém na visão da doutrina espírita. E nós temos diversas obras, diversas passagens na Bíblia, temos diversas obras também que orbitam, né? A doutrina espírita, puramente falando. E aqui no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o retorno da vida corporal à vida espiritual, também fala, né, que a obra nuclear da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Nós temos lá no Céu e Inferno também grandes informações, e também nas obras de Chico Xavier se fala muito, né, sobre o fenômeno da morte. E para muitos, né, para muitos de nós, a morte é sinônimo de tristeza, né? É que a gente não vê ou não lembra o que é no plano espiritual. É como se fosse um renascimento, é um momento de muita alegria, quando a gente volta para o nosso verdadeiro lar. Tristeza para nós que ficamos aqui. Mas quando estamos do outro lado, é uma grande alegria. Voltamos livres da prisão do corpo. Voltamos para o mundo espiritual. Depende de nós, né, a maneira com a qual nós vamos chegar lá, de volta, né? Nós vamos voltar para casa. O que fizemos aqui refletirá do outro lado, né? O dilema da morte. André Luiz nos fala, numa das suas obras, Obreiros da Vida Eterna, e em outras obras também ele fala muita coisa sobre essa questão, e ele diz assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, né, do cemitério, digamos assim, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos, de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua, ferindo sentimentos e torturando inteligências. Por que ele fala isso? Porque ainda, né, nós não temos ainda a dimensão, digamos assim, do que é, na verdade, esse fenômeno. Nós que estamos na doutrina espírita, nós acabamos ficando numa bolha do conhecimento, e não somos ainda detentores, obviamente, nem temos a pretensão de sermos detentores do conhecimento absoluto. Isso não é possível aqui. Mas quando nós estamos na bolha da doutrina espírita, que é importante, sem dúvida alguma, nós estamos estudando, nós estamos lutando por esse aperfeiçoamento, nós talvez não conseguimos compreender que a maior parte ainda da população da Terra não entende a morte como nós estamos procurando entender. Nós somos ainda uma pequena parcela no planeta, uma pequena parcela de encarnados que estamos trabalhando isso, né, que é o conhecimento da morte. Eu ainda hoje falava com um amigo meu que é turco, e ele está fazendo uma visita aqui no Brasil, ele está ali na minha casa, e aí eu conversei ainda hoje sobre isso com ele, né? Como é que eles veem a morte lá na Turquia, pelo menos na região onde ele nasceu em Kahramanmaraş, que é o lugar onde aconteceu o terremoto lá, que foi destruidor, né? Terrível. Saiu nos jornais, tudo, né? E para eles, a morte, pelo menos para ele, né, com a morte do corpo, acabou. Não tem mais nada. Então ele fala, a única coisa que ele acrescenta é que para ele a pessoa fica viva no coração dele. É bem diferente do puro materialismo, né, do ateu em si. A morte para ele é isso, é o fim da existência do pai e da mãe dele, por exemplo. Eles enterram lá o familiar e ficam 3 dias de luto. 3 dias de luto. Então fazem lá refeições, e esse povo todo, e são muitas pessoas que se reúnem para esses 3 dias de luto.
E 40 dias depois tem mais uma reunião, um ano depois mais uma reunião dessa. E é um volume grande, é família, amigos e etc. Então, para eles, pelo menos para ele e para as pessoas ali, amigos deles, familiares deles, com exceção de algumas pessoas que ele falou que acreditam na vida após a morte, ele não acredita, né? Agora, morrer, na verdade, a bem da verdade, e é o que o nosso Mestre Jesus também já nos ensinou sobre isso. Morrer é parte integrante da vida. É um detalhe na vida. É apenas um detalhe na vida. Quantas mortes nós já tivemos, né? Nós aqui, várias e várias mortes. Mortes do quê? Do corpo. Porque a morte, morrer é parte integrante da vida, é um detalhe dela, né? Tão natural e previsível quanto nascer. Mas enquanto o nascimento é motivo de comemoração aqui na Terra, a morte, para a maioria da humanidade, é algo que se teme e tudo se faz para que não aconteça. Claro, nós precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos também nos ensina que nós devemos proteger a nossa vida física, vida corpórea, né? Essa lei está ali, bem esculpida no Livro dos Espíritos. É uma lei divina, a lei de conservação. Nós precisamos conservar o corpo. Mas a morte é algo que vai acontecer, inexoravelmente. Não tem como escapar dela. Ela é um destino a que nenhum ser vivo pode escapar. Mas só o homem tem essa consciência. Então, o que nos espera depois da morte física? Uns, como disse agora, acham que o nada, né? E o Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, também fala muito sobre isso, né? Vários tipos de crenças a respeito da questão da vida após a morte, ou não, para uns não existe, né? Então, contextualizando sobre morte, né, para a gente tentarmos lembrar de que a morte, ela tem várias visões, mas existem algumas questões pontuais que nós precisamos sempre estar em lembrança para não nos perdermos. Porque às vezes com o tempo a gente vai passando ali e não revê isso, e é importante que a gente guarde isso na cabeça. A morte vem do latim mors, isso é uma visão comum, assim, né? É o aniquilamento das forças vitais do corpo pelo esgotamento dos órgãos. Etimologicamente, morte significa cessão completa da vida do homem, do animal, do vegetal. A morte é fenômeno biológico, não é fenômeno do espírito. É um fenômeno biológico. Término natural da etapa física, que dá início ao novo estado de transformação molecular, ou seja, o corpo físico se decompõe e devolvemos para a natureza, o corpo devolve para a natureza tudo aquilo que, não tudo, mas aquilo que está conservando ali naquele momento, devolve para a natureza, com a sua decomposição. Então vão ali nutrientes, saem, etc. Vários compostos, né? E a gente vai ver lá na Gênese, né? Como é feito o corpo humano e tal. Então a gente vai devolver essas matérias, devolve-se a matéria para a matéria. Enfim, a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispírito. Né? Isso é, para nós, um conhecimento pode até ser corriqueiro, mas para milhões e milhões de pessoas que vão assistir isso é uma informação de suma importância. Morte é do corpo físico, se tratando de seres humanos, né? Os animais também, as plantas. Porém, existe um outro termo aqui de suma importância, que é a desencarnação. Desencarnar é uma outra coisa totalmente diferente. E isso pode ser ainda hoje, pode ser novidade, pode ser até algo muito contestado. Mas tem uma frasezinha que eu leio, Luiz. Quem não assistiu o filme aqui, o Nosso Lar 2? Quem não assistiu ainda? Todos não assistiram ainda? Pois assistam a esse filme, que a mensagem ali é de suma importância para todos nós. Veja, desencarnação, ela pode até ser contestada,
Nós não estamos dizendo que somos senhores da verdade. É Jesus quem nos demonstra um fato. E contra os fatos não há oposição. Nenhuma crença religiosa pode se opor a esses fatos, porque esse fato está alicerçado em toda a razão dele, na comprovação também, né? Nós não estamos inovando aqui, criando um termo novo, coisa do gênero, falando coisas que saem da nossa cabeça. Nós estamos tratando aqui de um fato. É um fato, é incontestável, né? Então, desencarnação, diferente da morte, é um ato ou efeito de desencarnar, isto é, deixar a carne, passar para o mundo espiritual, é voltar o espírito à sua condição normal, à sua condição de espírito liberto da carne, da prisão. É quando deixa de atuar o princípio vital, gerando em consequência a desorganização do corpo, desprendendo-se o perispírito, molécula a molécula, conforme se unira, e restituindo ao espírito a liberdade. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina, a morte do corpo é que determina a partida do espírito. Tanto que a desencarnação é libertação da alma. Morte é outra coisa, a cessação da vida e degenerescência da matéria. Desencarnação é uma coisa, morte é outra. Então veja que a morte do corpo é que causa a libertação do espírito, né? Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Isso é importante para que nós lembremos sempre disso e passamos para essa informação para os nossos descendentes, para as pessoas que quiserem, que tiverem interesse em conhecer a doutrina espírita. Nós também não podemos impor às pessoas o conhecimento da doutrina espírita. Aqui, as pessoas entram na casa espírita por sua livre e espontânea vontade, pela curiosidade ou interesse de conhecer a verdade, ou pelo menos aquilo que a doutrina tem a oferecer. Outras doutrinas oferecerão também as suas teses, né? Mas aqui nós trabalhamos com fatos. Esse é um dos diferenciais da doutrina espírita. Procuramos sempre trabalharmos aqui, né, toda a exposição, à luz da doutrina espírita, aquela codificada pelo senhor Allan Kardec. Outras obras já não têm o mesmo alcance, né, a não ser as obras que o Chico Xavier escreveu, o Divaldo, que estão bem alinhadas com a doutrina espírita. Bom, vida e existência. Vida. O que é vida? Se perde a vida? Se acaba? A resposta está aqui, ó. Abel Glasser, no livro Vida e Existência, diz o seguinte: o espírito tem uma só, esteja encarnado ou desencarnado. Ou seja, ele é imortal. Então, adquiriu vida, não perde mais. Né? Quando Deus cria o espírito, cria aquele espírito, ele não perde mais a vida dele, não se perde mais. E ele ainda é perfectível. Nós não vamos alcançar a perfeição de Deus. Não, isso não. Mas a perfectibilidade é um atributo nosso. É também uma lei. Né? Essa é uma lei de evolução, que está também bem elencada no Livro dos Espíritos. Existência. O espírito tem muitas. Então aquela vida ali tem muitas existências. E o fato da existência, como nós estamos agora tratando desse caso, né? Nós estamos agora numa das existências, essa é apenas uma, como as páginas dos livros, mas só que os nossos livros da vida devem ser muito grossos, né? Não tem o limite, às vezes, de tantas páginas, né? Então, cada página de um livro é como se nós observássemos o nosso espírito com as várias existências. Então, o espírito tem muitas existências. Cada reencarnação é uma existência no plano físico, neste ou em outros mundos. Então, aqui nós já sabemos distinguir 4 coisas aqui, ó. Morte, desencarnação, vida e existência. 4 informações de suma importância para nós. Na questão número 153 do Livro dos Espíritos,
o senhor Allan Kardec pergunta o seguinte: em que sentido se deve entender a vida eterna? Porque falamos de vida. E é isso, que vida é essa? Como é que funciona? A resposta da espiritualidade é no seguinte sentido: a vida do espírito é que é eterna. É a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então nós não perdemos esse atributo. Isso é um presente de Deus para nós, né? A vida não se acaba. Então, para que a gente possa entender aqui melhor, né? Quem tem vida eterna, é o espírito, a energiazinha ali, ó. Nós temos, quando vivemos uma existência, como falamos agora, nós adquirimos, nós já temos o perispírito, né? Nós mantemos o perispírito, e ele é que vai moldar o corpo que nós vamos usar. Geralmente, como vocês devem perceber lá nas obras do André Luiz, na obra Os Mensageiros, também ele fala do processo de reencarnação, no caso do Segismundo, né? Então ele vai dizer como é que aconteceu lá. Então o Segismundo, espírito com perispírito, entrou num corpo de carne, né? E a vida, sem sombra de dúvida, a vida que nós falamos aqui, a vida humana, começa na concepção. Um dado importante, é no momento da fecundação do óvulo que o espírito é conectado ali. Então, qualquer tipo de tese, e a gente respeita, né, até mesmo tem umas questões jurídicas, porém, para os espíritas, isso é inabalável, isso é indiscutível, isso é irreversível. A vida começa com a concepção. Portanto, é por isso que os espíritas também defendem esse ponto de vista, né, contra essas questões também que fala-se do aborto e tal. O aborto é a morte do ser humano, de um ser humano como qualquer um de nós. Não é uma bandeira que o espiritismo vai jamais abraçar. Não vai abraçar, né? A vida começa na concepção. Então, nós temos 3 fases aqui, né? O espírito imortal, o perispírito e o corpo físico. Isso aqui nós usamos na existência. Porém, aqui é vida eterna. Na existência, a gente tem uma vida passageira de carne. Então, a gente tem um combo aqui, né? O que estamos vendo aqui é um ser vivo, na verdade, um ser orgânico vivo, né? Como todos nós aqui. Mas tem um ser eterno, de vida eterna, que está aqui animando esse corpo. Isso é o espírito. Meu espírito está animando esse corpo aqui. E o meu espírito é que está usando essa máquina, essa ferramenta aqui para podermos nos comunicar e outras tantas atividades, né? Então é muito importante que a gente saiba essa tríade aqui, né? A alma, o espírito, o corpo físico e o perispírito. Temos aqui o homem e seus corpos, né? Diversidades de entendimentos. Então, como nós falamos no começo, não é a doutrina espírita que tem a pretensão de ser detentora da verdade absoluta. Porém, como nós trabalhamos com um fato, nós temos o nosso entendimento e respeitamos também, sem dúvida alguma, outros entendimentos, apesar de não comungarmos desses entendimentos. Isso é fato também. Nós podemos viver em harmonia com todos os tipos de pensamentos contrários aos nossos. Pensamento contrário é uma coisa, agora lutas são desnecessárias, enquanto nós estamos tratando de um tema como esse, né? Um tema tão importante como esse. Vejamos, existem várias crenças, a fé e a experimentação a respeito da questão da morte. Né? Então, olha lá, existem 2 tipos de posições, né? Fundamentalmente diferentes sobre a vida após a morte. A primeira posição é a posição empírica e experimental, baseada em observações e experiências, que é o que o senhor Allan Kardec fez. Né? É o trabalho dele. E também temos uma posição religiosa baseada na fé, dogmática. São os dogmas, para que a gente possa entender, dogmas são instruções da religião que nós não temos como discutir.
contrariar ou demonstrar o contrário, coisas do gênero. A igreja diz que é assim, ponto final. Já na doutrina espírita, nós procuramos a razão das coisas. Não é tão bem assim como se fala, né? A gente precisa investigar. E o objetivo da doutrina espírita é que cada pessoa, qualquer pessoa, possa compreender, através da sua fé raciocinada, compreender a verdade sem máculas, sem máscaras, sem nada. A pessoa tem que... Não, agora eu estou diretamente na fonte, compreendendo aquilo. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Então, existem várias religiões, né? Lá, Adventismo, Candomblé, o Espiritismo, o Druidismo, do Sr. Allan Kardec, e temos o Islamismo, o Judaísmo, o Catolicismo, o Adventismo, os Batistas, que acreditam no juízo final, ressurreição, e vários outros que acreditam na reencarnação. A bem da verdade, nós podemos passar uma vida inteira acreditando no juízo final, na ressurreição, um exemplo. Isso, às vezes, não é o fundamental para o ser humano fazer a caridade, por exemplo, né? Quantos adventistas, batistas, islâmicos lá, né? Adeptos do islamismo, judaísmo, quantos praticam caridade, às vezes muito maior do que as que nós praticamos? São capazes, sim, sem dúvida alguma, como nós. Às vezes nós temos que observar exemplos deles para poder cair na real. Poxa, nós somos espíritas, mas eles praticam uma caridade que nós ainda não compreendemos. E a verdadeira caridade, ela não tem sigla, não tem tábua de igreja, uma placa de igreja que vai demonstrar se é melhor ou se é pior, né? Todos nós aqui somos filhos do mesmo Deus, então não tem assim, momentaneamente a gente vai pensar alguma coisa diferente do outro. Mas o caminho de todo esse pacote aqui é um caminho só, é alcançar essa perfectibilidade, né? E lá na frente, quando todos nós estivermos um pouco mais evoluídos, nós vamos viver no mesmo mundo, sem guerras, como está acontecendo hoje, infelizmente. E a colocação do Weiner aqui a respeito do carnaval, né? Foi muito legal, muito importante. O Divaldo sempre fala, né? Ele está falando muito ultimamente assim, o mundo pode estar em convulsão. A gente sabe que está difícil. Guerras, o nosso país, as dificuldades que o país está atravessando, atravessou pandemia. Nossa, quanta coisa está acontecendo no nosso país. O país não está pacificado, não. O nosso país está em um caldeirão, né? Infelizmente, mas está num caldeirão. Porém, o Divaldo fala assim, ó, esse é o momento, esse é o melhor momento em que as provas estão bem fortes para que a gente possa testemunhar a nossa fé, nos melhorarmos e, fundamentalmente, praticarmos a caridade, a verdadeira caridade. Que é o quê? Amar. Não é o amar só, não é só no filme que se fala o amar, não, né? Mas o amar também significa perdoar as pessoas que nos ofendem, os pensamentos que nos criticam, que são contrários, que são como espetos, né, querendo nos machucar. Não se envolvam nas energias, segundo o Divaldo fala, não se envolvam nas energias deletérias que estão voando por aí. Há tanta coisa boa para você fazer. Em casa a gente pode amar a família. Já começa por aí, né? A Casa Espírita aqui vai oferecer no Carnaval uma atividade que a gente pode se confraternizar aqui e nos conectarmos com a energia que está se esperando, né? A gente sabe que tem uma energia difícil que pode acontecer no Carnaval, sem dúvida, é um momento mais delicado, mas nós podemos manter o nosso equilíbrio e também emitir boas energias, né? Nós temos aqui, diante do que nós vimos, né, das diferentes formas de encarar a vida após a morte, nós temos aqui a visão tradicional, então, que muitas religiões entendem dessa forma. Nós temos a criação do espírito que acontece lá no nascimento. Eu acredito que eu confesso para vocês que eu pensava que era assim também. Eu fui católico até 2015, então eu pensava isso aqui. E tinha um medo aqui, ó, no final da linha aqui.
Então nós achávamos, pelo menos quando católico fui, achava que o espírito era criado ali. E isso me causava uma confusão. Mas como que eu posso ter sido criado assim? E como é que eu vou agora correr atrás da máquina para alcançar a possibilidade de ir para o céu? Mas indo para o céu agindo como eu venho agindo, eu não sei se eu tenho condições para estar lá. O céu que a religião coloca para a gente, né? Depois temos a vida de relação na terra, a morte do corpo físico. Morreu, o que acontece? Aí, então, aqui, essa visão aqui acredita no espírito, depois da morte. Esse pensamento aqui é um pensamento que, por exemplo, o catolicismo, né? Entende dessa forma. Existe vida após a morte. Para eles existem. Aí vem a análise da vida terrestre, o nosso julgamento. Foi uma pessoa boa? Sim, céu. Difícil, mas vamos lá. Não, não foi uma pessoa boa. Pouco ou muito ruim? Muito, inferno. Pouco ruim, mas foi ruim. Purgatório. Gente, eu confesso que a maior parte estava orbitando aqui. Eu, pelo menos, achava que eu não ia escapar de um desses dois aqui. Mas não é bem assim que funciona. Aliás, as provas que o senhor Allan Kardec conseguiu auferir ali diante dos estudos dele demonstram bem diferente. Então, na visão espírita, depois da morte, nós temos a evolução do princípio inteligente se transforma em espírito. Nós saímos do princípio inteligente quando adquirimos a consciência, segundo o Livro dos Espíritos, tem a consciência, é a emancipação da alma. Aí vira espírito. Nós temos uma vida de relação na Terra, ou seja, uma existência, como nós falamos aqui. Várias, né, sem dúvida. Morreu o corpo físico, o espírito volta ao plano espiritual. Necessita de novo ciclo de aprendizado na matéria? Sim, reencarnação, volta. Isso é fato. Não precisa. Quem é um exemplo disso? Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Joana d'Arc, que era o Judas Iscariotes, né? Tantos outros, não precisamos ser, né? Francisco de Assis, Santo Agostinho, não precisa. Mas continua a evolução no plano espiritual, construindo eternamente o conhecimento e a felicidade, auxiliando a Deus. E aí a gente vê um exemplo clássico do Dr. Bezerra de Menezes, que preferiu não abandonar o nosso planeta e está aqui nos ajudando até hoje. Porque é muito difícil para nós, por exemplo, nós que somos pais, se você é pai, ou mãe, ou casal, ir para um lugar muito vantajoso, um lugar fantástico, paradisíaco, e olhar e deixar para trás os seus filhos numa condição difícil, no limbo, nós não conseguimos fazer isso. Não, eu vou viver no conforto, no bem bom, e meus filhos que se explodam. Não funciona assim. Pai e mãe não conseguem reagir dessa forma. Mãe principalmente, né? Eu tiro pela minha mãe. Então, minha mãe hoje deve estar no plano espiritual se coçando até o máximo, porque ela está lá e deve certamente estar muito preocupada comigo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, fazer o nosso melhor aqui, para que a tranquilidade alcance ela. Né? Os entes queridos que já partiram. Por isso que a doutrina nos ajuda de forma incomensurável nesse sentido, né? Vamos lá, ressurreição e reencarnação. No Livro dos Espíritos, a questão 1010, aí teve uma questãozinha de detalhes dos números ali, dessa questão, dali para frente teve um detalhe, né? Nós vamos falar a questão 1010, que é o que está agora na versão atualizada. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Isso foi uma pergunta que o Kardec fez, analisando todo um contexto, né? Ele estudou a respeito desse dogma da ressurreição. E aí a resposta dos Espíritos foi no seguinte sentido: como quererias que fosse de outro modo? Né? Então, esse dogma da reencarnação acaba confirmando a reencarnação ensinada pelos Espíritos. Então, conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas. No entender de algumas pessoas,
despropositadas no entender de algumas pessoas. Por que as tornam ao pé da letra? Tomam ao pé da letra. Então, quando se toma ao pé da letra as escrituras, né, da Bíblia, por exemplo, a gente acaba não entendendo. E, infelizmente, a gente sabe que muitos dos textos bíblicos, né, passaram por traduções, por traduções da língua primária para outras línguas, o inglês, o grego e assim por diante. Até chegar na língua portuguesa, muitas palavrinhas ali foram alteradas, infelizmente. E aí o que acontece? Quando a gente interpreta ao pé da letra, e quando a gente prega isso ao pé da letra, isso acaba levando à incredulidade. Porque muitas coisas não fecham. Né? Dá-lhes uma interpretação, segundo os Espíritos falam, né? Recomendo. Dá-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça, ou seja, está de acordo com a justiça de Deus. Só explica o que, sem ela, é inexplicável. Então, com a explicação da doutrina espírita, é que a gente vai entender aquilo que nas escrituras sagradas está inexplicável. Essa interpretação, esse auxílio de quem está do outro lado, testemunhando a vida do outro lado, vem e fala, ó, é assim que funciona. Aí é que a gente consegue compreender melhor a doutrina espírita. Por isso que ela é chamada de o Consolador Prometido. Porque ela elucida. É o que o Cristo falou. Eu enviarei outro Consolador que irá explicar para vocês. Coisas que eu não posso falar agora, naquela época, né? Então, como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? E ainda, Kardec pergunta na questão 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Ele não vem, o Espiritismo não vem desmentir a religião, não quer se meter no assunto de outras religiões, ou seja, nas explicações deles. Apenas existem fatos e eles são explicados. Esses fatos é que nos levam a entender, né? Essa explicação, essa parte filosófica da doutrina espírita, é que nos leva a compreender a verdade. É apenas isso. Claro que a gente tem muito que estudar, né? A vida depois da morte. Comprovação. Ninguém, segundo o Allan Kardec, fala lá na obra O Céu e o Inferno, ninguém jamais imaginou, naquela época ele falava isso, né? Que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. Até porque muitos diziam, fulano morreu, mas ninguém veio depois do túmulo, veio falar como é que foi a morte dele. Veio sim. Veio falar sim. Então, são elas, essas mesmas almas, partidas da Terra, que vêm hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrevendo-nos a sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Ora, esses espíritos vêm e falam, explicam, dão o testemunho deles, demonstram categoricamente quem são. Aliás, os ensinamentos dos espíritos podem estudá-los, e quem não estuda, só critica quem não estuda a doutrina espírita. Estudem todas as palavras da doutrina espírita, todas as palavras, para ver se tem alguma palavra ali que é contraproducente, ou seja, contrário à mensagem de amor de Jesus, à mensagem da caridade, do bem ao próximo. Não existe uma palavra em todo o pacote, né, todos os livros que compõem a doutrina espírita, uma só palavra
que demonstre que tente nos induzir ao erro. Não há. Não há. O porquê da morte prematura, que é também um ponto muito importante. Tá, mas e aí? Por que acontece então a morte prematura? Ou seja, crianças, né, bebês, fetos, às vezes morrem. Por quê? Isso também é um ponto nevrálgico, né, da explicação, da exposição. Mas a resposta da doutrina espírita, a pergunta 199 que o Kardec fez, a resposta diz o seguinte: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito, que a criança é um espírito também, né, que está ali animando aquele corpinho, pode representar para aquele espírito que animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Nós não sabemos o que andamos fazendo na vida passada. Poderíamos ter sido abortistas na vida passada. Quem pode dizer que não? Pode ser. Então hoje eu sou mãe. Mas fui abortista na vida passada. E perdi essa criança. Ou tenra idade, ou aconteceu um aborto espontâneo, ou a criança de tenra idade partiu. É uma prova para mim. Ou uma expiação. Porque eu fiz isso, posso ter feito isso no passado. E a criança pode ter sido um suicida, um idoso suicida, por exemplo. Faltava 1 ano, 6 meses para desencarnar, ele foi lá e tirou a vida. Então ele volta e complementa aquele restinho de existência que ele precisava e, obviamente, vai continuar a sua jornada. Ou, às vezes, pode ter sido alguém que faltava um pedacinho de vida, alguém tirou aquela vida, né? Um assassinato, faltava pouco para eu morrer, uma eutanásia muito mais cedo do que se esperava, né? Então, são coisas que a pessoa volta, aceita, não, eu quero voltar ali e complementar esse restinho de vida. Só que para os pais, como é que é a situação? É só castigo? Não é castigo. Não é um castigo. É também o testemunho da fé. A gente precisa testemunhar a fé. Quantas mães, né, que já tentaram e perderam e tal, mas insistiram ao ponto de chegar lá, conseguiram ter o seu bebê, né? Então, gente, a doutrina espírita vai nos encaminhando para esse conhecimento. Tudo isso que nós fizemos aqui, né, tentamos falar e nós não temos a pretensão de esgotar o tema, porque ele é um tema muito vasto, né? Mas o nosso objetivo era chegar aqui, ó. Os seres que nunca se haviam interessado pelo lado superior da vida acordam ao impacto da dor e da saudade, iniciando a aquisição de valores morais e espirituais. É o que acontece quando, infelizmente, ou felizmente, mas vejamos pelo lado do sentimento da pessoa. Infelizmente acontece da pessoa perder um ente querido e acaba procurando a casa espírita. De todo o contexto, aquele mal, na verdade, veio para um bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala o mal e o bem, sobre o mal que pode reverter-se, pode acarretar num bem para nós, né? Então, isso pode acontecer de muitas pessoas virem procurar a casa espírita o coração partido, porque perdeu um ente querido. Tanto é importante essa observação, que quando a gente está aqui aguardando na plateia aqui, é muito importante que a gente esteja sempre em meditação, prece, porque do lado, sentadinho, ao teu lado, pode ter um coração desses partido. Uma dor que vocês não podem calcular. Quem perde um filho em tenra idade, uma mãe, um pai, um ente querido, pode estar agora sentado aqui. Ele não vai falar, ou ela não vai falar para nós, não vai revelar, porque já a dor é tão grande, vai ficar falando. Então é importante que quando a gente esteja aguardando aqui, qualquer atividade da casa, que a gente se mantenha em prece. É uma casa de oração também, né? É uma casa em que os espíritos benfeitores estão tentando nos ajudar. Se a gente pudesse ver, e lá no filme, por isso eu falo para vocês, assistam o filme, se a gente pudesse ver, eles estão aqui agora. Muitos tratando pontualmente, um por um. Estão aqui nos amparando. Ou, se não estão colados na gente aqui, estão assistindo, nos ajudando a fazer a exposição
e enviando energias positivas, energias benéficas para nós. Porque todos aqui precisam. Nós estamos aqui porque precisamos. Eu também, mais do que nunca. Corações antes insensibilizados, duros, né? Eles abrem-se para a caridade e a compreensão, o entendimento e o amor, como flores que desabrocham, embelezando e perfumando a natureza, começando assim os alicerces de obras de benemerência que se agigantam no volume e na substancialidade. Que é o quê? Como é que isso pode acontecer? Né? Um exemplo dos milhares de exemplos. É aquela pessoa que vem, conhece a doutrina, entende ela, estuda, e vai evoluindo, vira tarefeiro da casa, e daí para frente o céu é o limite, né? Como o conhecimento espírita pode ajudar, então, diante do fenômeno da morte? E de outros tantos, né? O conhecimento e a assimilação doutrinário evangélicos têm a faculdade de fortalecer-nos o espírito e o coração, tornando-nos capazes de, pela fé, pela certeza da imortalidade, chorarmos, sem dúvida, o desenlace do ser amado, mas sem, contudo, confiarmos ao pranto enfermiço, doentio, por improdutivo e que nunca se acaba. Então, quando a gente não entende, a gente se perde na lamentação, a gente chora desesperadamente, e isso é assim. Imagine que mamãe e papai vão para uma viagem num cruzeiro. Né? Temos vários cruzeiros saindo aqui de Itajaí, coisa mais linda, né? Aí o meu pai e minha mãe foram num cruzeiro. Eu fico em terra, chorando que nem um condenado. Passa a mão no telefone, mando mensagens, ok, desesperado. Vocês acham que meu pai e minha mãe vão fazer um cruzeiro sossegados? Se eu estou aqui num berreiro terrível, desesperado, chorando, incomodando? Então a gente tem que entender que quando um ente querido nosso já está do outro lado, oremos por eles e não entremos em desespero, na loucura, na insânia aqui. Vamos colaborar para que os nossos entes queridos, como eu falei, minha mãe devia estar lá se coçando todo, né? Porque eu fui muito amado pela minha mãe enquanto ela existia aqui em carne. Agora imagina do outro lado. O amor é muito maior, sem dúvida alguma. O que eu preciso fazer para que ela esteja tranquila? Eu preciso me melhorar. Eu preciso criar uma forma de agir, ser e de agir que vá trazer tranquilidade para ela e não desespero. Né? Conhecendo ela do jeito que eu conheço, a minha mãe chamava-se Leonete. Dona Leonete deve estar assim, né? Então eu preciso ajudar a minha mãe. Eu preciso fazer isso. Aí quando a gente vai lá num velório, e vocês viram no filme, né? O Isidoro estava no velório dele, não sei se vocês perceberam, mas o velório estava acontecendo num ritmo silencioso, todo mundo em conduta respeitosa. Eu fui agora, infelizmente aconteceram 2 amigos meus também que desencarnaram, infelizmente a cena, aquele falatório, uma coisa assim, parecia uma festa. Desculpa a crítica, mas nós precisamos também respeitar aquele momento. Assistam o filme de novo e veja lá a situação do Isidoro quando ele se viu lá o corpo dele no caixão. Nos coloquemos no lugar dele. De repente eu desencarnei por causa de uma doença grave. Quando eu desencarno, eu não vou estar impecável, pulando de alegria, não. Eu vou estar ali ainda abalado pela doença. Aí chego, de alguma forma ou de outra, eu acabo parando no meu velório, eu vou ver aquelas pessoas que deveriam, né, que eu achava que poderiam estar se sentindo tristes, sei lá, ter um sentimento mais nobre diante da minha morte, estão lá, conversando, rindo, dando gargalhada e tal. O que a gente vai pensar disso? Né? O que a gente vai imaginar? E fico falando de coisa... Pior coisa é quando a gente se depara com os parentes brigando pelos bens, né? Aí mesmo é terrível. Aí é bom que a espiritualidade carrega o cidadão para bem longe. Desata o nó ali e deu. Vamos lá. Como o espírita deve encarar, então, a morte? Já estamos terminando. O Wagner consumiu o meu tempo aqui, né, Wagner? Brincadeira. Não, eu já vou terminar no horário aqui.
Chora discreto, mas se fortalece na oração. Na certeza da imortalidade gloriosa, reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida, porém busca, na esperança, uma das virtudes evangélicas, o bálsamo para a saudade justa. Jamais se confia ao desespero. Eu sinto saudade, sim, da minha mãe. Ah, mas tu és espírita? Sim, mas por que eu não vou sentir saudade? Eu não posso mais interagir com ela fisicamente. E eu não posso estar conversando com ela como eu conversava antes. E eu também não posso estar exigindo que os colegas que trabalham no grupo mediúnico vá lá e falem, ó, traz recado da minha mãe. Eles não são WhatsApp. Né? Eles não são. Então eu não posso fazer isso. O grupo mediúnico, ele está ali para auxiliar ainda irmãos que não conhecem essa verdade. Trazer um pingozinho de luz para esse povo. Isso, então eu tenho aqui para finalizar as duas mensagens do André Luiz nos dois filmes. Nosso Lar, o primeiro, e o Nosso Lar, o segundo filme. A vida, gente, isso aqui é ele que fala do plano espiritual para nós, não tem, é fato, não adianta discutir. Nós não discutamos com ninguém também, não queiramos nós impor isso a ninguém. Nós que somos espíritas sabemos disso, guardemos para nós. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Para abreviar aqui, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. A morte do corpo é a liberdade do espírito. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos trunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E no último filme, Nosso Lar 2, está ali eu extraí do filme mesmo, né? Baseado lá na obra do André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Os Mensageiros. A morte não existe. Quando acordamos na dimensão paralela, continuamos a responder nossas histórias. É um fato, não é uma crença, é um fato. Eu não acredito porque acho que alguém falou, não. Nós já acreditamos porque é um fato. A vida continua, vida depois da vida. E ele diz, passei anos na cidade espiritual de Nosso Lar, mas é preciso sair da concha do egoísmo e seguir adiante. Lá no plano espiritual, a gente tem que continuar. Se tiver que reencarnar de novo, vamos reencarnar. Para vencer o mundo, é preciso voltar para o mundo. Por isso que nós estamos aqui. Então, com essa mensagem, eu já tinha prevenido a questão do videozinho, mas eu quero agradecer imensamente aos internautas pela gentileza, né? Aos que vão assistir ainda esse vídeo que fica gravado lá, né? E a todos vocês pela paciência, pela caridade, de me oportunizar, né? E a Casa Espírita também de oportunizar a chance de estar aqui falando um pouquinho desse estudo. Estaremos sempre de volta quando for preciso, quando a casa precisar, estarei sempre à disposição. E que nós tenhamos uma boa noite, uma boa semana. Que assim seja.